Na noite do seu casamento, uma esposa grávida descobre o caso do marido com amante e vai embora. O reflexo que encarava Marjorie Whitlow no espelho antigo contava uma história de perfeição calculada. Seu cabelo castanho escuro estava elegantemente preso num penteado intrincado, adornado com pequenas flores brancas que combinavam com o vestido de noiva feito sob medida. O segredo de 7 semanas crescendo dentro dela fazia suas bochechas brilharem com calor que nenhum maquiador conseguiria replicar. Aos 31 anos, ela estava na suíte nupcial do clube de campo mais prestigiado de Raleigh, acreditando que finalmente havia encontrado sua âncora na vida. Trevor Langford era tudo que a elite da Carolina do Sul poderia sonhar em um genro. Seu cabelo castanho claro cuidadosamente penteado, olhos cor-de-mel penetrantes e ternos meticulosamente ajustados falavam de dinheiro antigo e novas ambições. Quando ele sorria, salas de reuniões cediam e círculos sociais se abriam como mar vermelho. Seu toque parecia segurança, suas promessas como evangelho. 10 minutos até o discurso da recepção, Sra. Langford cantarolou a coordenadora do casamento pela porta, fazendo o coração de Marjorie disparar com um novo nome que ela carregaria a partir daquele dia. O ar noturno de fevereiro trazia o aroma de magnólias e champanhe barato pelos corredores do local. Os dedos de Marjorie alisavam distraidamente o tecido sobre seu estômago ainda plano, um gesto que se tornará reflexo desde que descobrira a gravidez. O bebê era o segredo deles, compartilhado apenas em sussurros animados entre lençóis de algodão egípcio, 2 noites atrás. Caminhando pelo corredor fracamente iluminado, Marjorie captava fragmentos de risos e tilintar de taças vindos do salão de festas abaixo. Seus saltos faziam um som suave contra o piso de madeira enquanto ela procurava por Trevor, querendo um momento a sós antes da grande entrada como marido e mulher. A porta da suíte principal estava entreaberta, luz dourada se espalhando pelo tapete escuro do corredor. A mão de Marjorie alcançou a maçaneta, sua aliança de casamento refletindo a luz, nova e estranha em seu dedo. Mas, antes que seus dedos tocassem o metal, ela ouviu, uma risada abafada, feminina e familiar, seguida pelo murmúrio baixo de Trevor. O tempo pareceu desacelerar enquanto Marjorie empurrava a porta. O mundo se reduziu a um único quadro. Trevor, com o paletó perfeito jogado de lado, pressionado contra Brin no banheiro da suíte. Suas mãos enredadas no cabelo ruivo dela, boca curvada naquele mesmo sorriso que havia conquistado a confiança de Marjorie meses atrás. Eles não a notaram de imediato. Marjorie ficou imóvel, registrando os detalhes com a clareza aguda do choque. O vestido esmeralda de dama de honra de Brin levantado até as coxas, a aliança de casamento de platina personalizada de Trevor brilhando enquanto seus dedos traçavam padrões na pele nua, o batom borrado nas bocas de ambos, o mesmo tom que Marjorie havia ajudado Brin a escolher para o grupo do casamento. Nenhum grito irrompeu. Nenhum cristal quebrou. Nenhuma confrontação dramática digna das colunas sociais se desenrolou. Em vez disso, Marjorie deu um passo para trás, seus saltos de grife agora silenciosos sobre o carpete macio. Sua mão encontrou novamente o estômago, protetora, instintiva. O corredor se estendia à sua frente como uma rota de fuga. Abaixo, 300 convidados aguardavam para brindar o futuro deles. Seu pai havia gasto uma pequena fortuna só com o champanhe. Sua mãe contratara a melhor organizadora de casamentos em 3 estados. Os presentes empilhados no canto poderiam mobiliar uma mansão pequena. Mas Marjorie Whitlow, não Langford, nunca Langford, se afastou de tudo. Ela passou pela entrada de serviço, pela cozinha onde a equipe se preparava para servir o bolo de casamento de 5 andares, até o estacionamento, onde sua mala ainda estava no carro, pronta para a partida da lua de mel. O motor ligou silenciosamente, um ronronar da engenharia alemã, enquanto ela se afastava do clube de campo. Marjorie teve uma última visão do prédio iluminado pelo espelho retrovisor. Lá dentro, um casamento perfeito aguardava sua noiva. Mas ela já havia partido, dirigindo para o norte em direção a um futuro que não se parecia em nada com o que havia imaginado ao acordar naquela manhã. Sua mão descansava sobre o estômago e, pela primeira vez desde que entrou naquele banheiro, ela se permitiu expirar. O ar que deixou seus pulmões carregava o peso das promessas falsas e ilusões cuidadosamente construídas. À frente, pelo para-brisa, as placas da rodovia apontavam para Virgínia, para algum lugar novo, para qualquer lugar, menos ali. Charlottesville surgiu através da névoa matinal como uma pintura em aquarela, seus edifícios históricos e ruas arborizadas oferecendo um refúgio anônimo. Os dedos de Marjorie se apertavam ao redor do volante enquanto ela estacionava no hotel de estadia prolongada que havia reservado com seu nome de solteira. 12 horas de direção a haviam deixado exausta, mas dormir parecia um luxo que não podia se permitir.
não enquanto seu telefone vibrava incessantemente com mensagens de uma vida que havia deixado para trás. O quarto do hotel era simples, mas limpo, mundos distante da suíte de lua de mel no Ritz-Carlton que deveria ter sido sua naquela manhã. Marjorie desempacotou metodicamente sua mala, pendurando as poucas roupas casuais que havia levado para depois da lua de mel. A ironia não passou despercebida por ela. Tinha planejado tudo sobre o casamento nos mínimos detalhes, exceto sua fuga. Depois de um banho que não conseguiu lavar completamente a lembrança da noite passada, Marjorie sentou-se de pernas cruzadas na cama, o laptop aberto sua frente. O saldo da conta poupança brilhava na tela, suficiente para sustentá-la por alguns meses, se fosse cuidadosa. Ela trabalhava como gerente de projetos antes do noivado, antes de Trevor convencê-la a desistir para se concentrar no futuro deles. Agora, essa decisão parecia outro sinal de alerta que ela havia ignorado. A seção de classificados do jornal local oferecia diversas vagas, mas uma chamou sua atenção: assistente administrativa necessário na clínica veterinária Mountain View, início imediato. A posição era inicial, muito abaixo de suas qualificações em GUAR, mas era exatamente o que ela precisava, algo descomplicado, algo que não chamasse atenção. A clínica ficava nos arredores da cidade, um edifício moderno de um andar com grandes janelas e um jardim bem cuidado. Marjorie ajustou seu cardigan solto, garantindo que caísse naturalmente sobre seu estômago ainda plano, e empurrou a porta de vidro. A recepção cheirava antisséptico e shampoo para animais, com música clássica suave tocando ao fundo. "Posso ajudá-la?", perguntou a recepcionista, uma mulher mais velha com olhos gentis e cabelo prateado, erguendo os olhos do computador. "Estou aqui pela vaga de assistente administrativa", disse Marjorie, a voz mais firme do que ela sentia. "Vi o anúncio no jornal de hoje." "Oh, maravilhoso! Eu sou Ruth. O Dr. Grant acabou de demitir nosso último temporário por bagunçar o sistema de agendamentos. Deixe-me chamá-lo. Ele está entre consultas." Antes que Marjorie pudesse se preparar, Ruth desapareceu por um corredor e voltou com um homem alto de jaleco branco, salpicado com o que parecia ser pelos de cachorro. O Dr. Ellison Grant tinha a estrutura sólida de quem lidava regularmente com animais grandes, e sua cabeça raspada refletia a luz fluorescente. Mas foram os olhos dele que pegaram Marjorie de surpresa, azuis claros e discretamente atentos, sem nenhuma das calculadas intenções às quais ela havia se acostumado no olhar de Trevor. "Está interessada na vaga?" Sua voz era grave, mas gentil, condizente com sua presença estável. "Sim. Tem experiência em gerenciamento de escritório e sistemas de agendamento", respondeu Marjorie, mantendo suas respostas profissionais, ensaiadas. "Sou nova na área e estou procurando um recomeço." O Dr. Grant a observou por um momento, com expressão pensativa. "Alguma experiência com software veterinário?" "Não, mas aprendo rápido." Ele assentiu, então gesticulou em direção ao escritório dele. "Vamos falar sobre os detalhes." Dr. Grant perguntou questões práticas sobre as suas competências organizacionais e capacidade de lidar com múltiplas tarefas. Ele não insistiu quando ela deu respostas vagas sobre o seu emprego anterior, e se ele notou o dedo sem aliança dobrar nervosamente a borda do currículo, não mencionou. "Quando pode começar?", perguntou finalmente. "Amanhã", respondeu Marjorie. "Talvez depressa demais." 8 horas da manhã. Ele levantou-se, estendendo a mão. "Bem-vinda a Mountain View." Nessa noite, de volta ao quarto de hotel, Marjorie permitiu-se respirar. Pediu serviço de quarto, uma sopa simples e uma sandes, e começou a procurar apartamentos acessíveis na zona. O telemóvel tinha finalmente ficado em silêncio, a bateria descarregada há horas. Não o ligou à corrente. Em vez disso, abriu o portátil e criou um novo endereço de e-mail, um que não tivesse qualquer rastro da vida que tinha deixado para trás. Enquanto escrevia, a mão livre repousava sobre o estômago, um hábito que se tornava mais acentuado a cada dia que passava. No silêncio do quarto, sussurrou uma promessa ao filho por nascer. "Vamos ficar bem." As palavras pairaram no ar, não muito convincentes, mas necessárias, como as primeiras pinceladas de um novo quadro que ela estava a aprender a pintar. 3 semanas após o início no novo emprego, Marjorie tinha estabelecido uma rotina que parecia uma armadura. Chegava à clínica exatamente às 7h45 da manhã, organizava as consultas do dia com precisão militar e mantinha as interações profissionais, mas distantes. O cardigan largo que usava tornara-se o seu uniforme, escondendo cuidadosamente as mudanças subtis no corpo que só ela notava. Nessa manhã, estava a atualizar os registros dos pacientes quando uma comoção na recepção chamou a sua atenção.
Um rapazinho, talvez com 7 ou 8 anos, estava agarrado à perna do pai, com as mãos a tapar os ouvidos, enquanto um pastor alemão ladrava por perto. O pai, Dr. Grant, ajoelhou-se ao lado dele, falando em tons baixos e constantes. Está tudo bem, Nathan. Lembra-te do nosso exercício de respiração, como praticamos. Marjorie observou enquanto Dr. Grant guiava o filho por aquilo que parecia ser um ritual familiar, a paciência visível em cada movimento gentil. A respiração do rapaz foi se acalmando lentamente, a postura rígida relaxando gradualmente. Era a primeira vez que ela via este lado do patrão, não um veterinário confiante, mas um pai a lidar com as necessidades do filho com dedicação silenciosa. Desculpe, doutor, disse Grant mais tarde, parando na sua secretária depois de ter deixado Nathan no seu escritório com auscultadores e um tablet. A nossa ama habitual faltou. A escola está fechada por formação dos professores. Não tem de pedir desculpa, respondeu Marjorie, mantendo os olhos no ecrã do computador. A agenda de hoje está leve. Ele permaneceu por ali, aparentemente prestes a dizer algo mais, mas Marjorie manteve o foco no ecrã. Após um momento, ele voltou aos pacientes, deixando-a no isolamento confortável das folhas de cálculo e dos lembretes de consultas. Durante o almoço, Marjorie sentou-se no carro, a comer cuidadosamente bolachas que ajudavam com os enjoos matinais. O seu telemóvel, o novo, com a lista de contactos vazia, vibrou com um alerta de notícias. O estômago apertou-se ao ler a manchete. Desaparecimento no dia do casamento de sociolite do Sul. Família oferece recompensa por informações. O artigo pintava um retrato que ela mal reconhecia. Família e amigos preocupados, um noivo devastado, especulação sobre problemas de saúde mental ou arrependimento de última hora. A seção de comentários estava cheia de teorias, cada uma mais sensacionalista que a anterior. Nenhuma mencionava a infidelidade de Trevor. Nenhuma questionava a fachada perfeita da vida que ela tinha abandonado. Uma batida na janela do carro assustou a Ruth estava ali, com um chá de gengibre na mão. Marjorie bloqueou rapidamente o ecrã do telemóvel. Pensei que podias precisar disto, disse Ruth enquanto Marjorie baixava o vidro. Ajuda com os enjoos matinais. Marjorie ficou imóvel. Eu sei, querida. Tive 3 filhos. Reconheço os sinais. O sorriso de Ruth era gentil, mas sabedor. Não te preocupes. O teu segredo está seguro comigo. Antes que Marjorie pudesse responder, Ruth já se virava para a clínica, deixando o chá no parapeito da janela do carro. O calor da chávena correspondia ao rubor que subia as faces de Marjorie. Alguém tinha percebido que ela tentava esconder cuidadosamente. Nessa tarde, ao arquivar seguros, Marjorie ouviu Nathan falar com o pai na copa. A voz do rapaz tinha um padrão distintivo, as palavras eram precisas e cuidadosamente escolhidas. Papai, por que é que a Miss Whitlow almoça sempre sozinha? Algumas pessoas precisam de momentos de silêncio para se sentirem confortáveis, querido. Tal como tu às vezes precisas dos teus auscultadores. Mas ela não se sente sozinha. Às vezes, as pessoas têm muros invisíveis, Nathan. Temos de os respeitar, até estarem prontas para os baixar. A conversa foi demasiado próxima da realidade. Marjorie encontrou-se na casa de banho, a respirar fundo, com uma mão sobre o abdômen ligeiramente saliente. No espelho, viu o que os outros deviam ver, uma mulher a manter-se firme com fios invisíveis, com postura cuidadosa a esconder tremores mais profundos. Quando regressou à secretária, havia um pequeno tsuru de origami sobre o teclado. Ao lado, um bilhete em caligrafia infantil dizia: a mamã fazia destes quando estava triste. Talvez também te ajude. Marjorie fitou o tsuru de papel, as asas delicadamente vincadas. Pela primeira vez desde que chegou a Charlottesville, sentiu algo rachar nas paredes cuidadosamente erguidas. Guardou o tsuru e o bilhete na carteira, manuseando-os com a mesma delicadeza da esperança frágil que representavam. Nessa noite, em vez de ir diretamente para o novo apartamento alugado, Marjorie ficou no parque de estacionamento da clínica, a observar o pôr do sol a pintar o céu com tons de possibilidade. O tsuru repousava no tablier, a sua sombra estendendo-se como uma oferenda para algo que ela ainda não sabia nomear. Tudo começou com uma carta registrada. Marjorie reconheceu o cabeçalho prestigiado do escritório de advogados antes mesmo de abrir o envelope. Os dedos tremiam ligeiramente ao ler o pedido formal para contactar os advogados de Trevor sobre assuntos urgentes de interesse mútuo. Os enjoos matinais, que começavam a desaparecer, voltaram com força. Está tudo bem?
A voz do Dr. Grant assustou-a. Não o tinha ouvido aproximar-se da secretária. Está tudo bem, respondeu automaticamente, deslizando a carta para dentro da gaveta. Mas as mãos dobravam o guardanapo do almoço, vincando repetidamente, um hábito nervoso que pensava ter superado. Sabe, disse ele, encostado ao vão da porta do gabinete. Quando Nathan está sobrecarregado, temos uma coisa que fazemos. Nomeamos 5 coisas que podemos ver, 4 que podemos tocar, 3 que podemos ouvir. Não estou sobrecarregada, interrompeu Marjorie, talvez demasiado bruscamente. A mágoa que passou pelo rosto dele fez com que se arrependesse de imediato do tom. Claro. A voz dele manteve-se gentil. Só partilhei um facto aleatório. Virou-se para sair, mas parou. A propósito, o Nathan tem perguntado se queres juntar-te a nós na Pizza Friday. Descobriu animais de origami no YouTube. Acha que podes gostar. O convite pairou no ar entre os dois. A resposta automática de Marjorie, uma recusa educada, morreu nos lábios ao lembrar-se do tsuru que ainda repousava na mesa de cabeceira em casa. Vou pensar nisso, disse em vez disso. Mais tarde, nessa tarde, enquanto organizava os ficheiros dos pacientes, o novo telemóvel de Marjorie vibrou com um número desconhecido. O coração parou ao ouvir a voz familiar. Marjorie, por favor não desligues. A voz de Trevor era suave como sempre, treinada na preocupação. Está toda a gente preocupada contigo. Seja o que for, conseguimos resolver. As hormonas da gravidez devem estar a deixar-te emocional. Ela desligou a chamada, as mãos a tremer. Como é que ele sabia da gravidez? Quem lhe contou? O quarto parecia encolher, as paredes a apertarem-se. Precisava de ar. Lá fora, o sol de abril era enganosamente brilhante. Marjorie deu por si no jardim atrás da clínica, onde às vezes passeavam os animais em recuperação. Não percebeu que o Dr. Grant a tinha seguido até ele falar. A minha mulher costumava vir aqui também, disse baixinho, mantendo uma distância respeitosa. Dizia que a lavanda ajudava a clarear a mente. Marjorie queria fugir, manter a distância cuidadosa que tinha construído, mas as pernas não se mexiam. Não sabia que era casado, conseguiu dizer. Ana. A voz dele carregava o peso da memória. Faleceu há 3 anos. Acidente de carro. O Nathan tinha 5. Lamento, sussurrou Marjorie, e era sincera. Ela teria gostado de ti, continuou ele, surpreendendo-a. Acreditava em dar espaço às pessoas para curarem ao seu próprio ritmo. Algumas cicatrizes precisam de ar para desaparecer. A simplicidade sincera das suas palavras quebrou algo no peito de Marjorie. As minhas cicatrizes ainda estão a sangrar, admitiu, as palavras escapando antes que as pudesse conter. Está tudo bem também. Ele não se aproximou, não ofereceu consolo vazio, apenas ficou ali, sólido e presente, enquanto Marjorie lutava para respirar através do pânico que a chamada de Trevor desencadeara. O resto da tarde passou num borrão. Marjorie concentrou-se nas tarefas com precisão mecânica, mas a mente voltava sempre às palavras de Trevor. Ele sabia sobre a gravidez. Tinha encontrado o novo número dela. As paredes cuidadosamente construídas da sua nova vida de repente pareciam feitas de papel. Ao sair, nessa noite, o Dr. Grant parou-a. Sobre sexta-feira, disse ele. A pizza preferida do Nathan é de pepperoni. Sem pressão, mas há sempre a mais. Começamos às 6. Entregou-lhe um cartão de visita com o endereço escrito à mão no verso. Marjorie ficou a olhar para o cartão muito depois de ele ter saído. Na outra mão, ainda segurava o telemóvel, o identificador de chamada de Trevor gravado na memória. 2 convites. 2 futuros completamente diferentes. De volta ao apartamento, colocou o cartão do Dr. Grant ao lado do tsuru de papel. Lá fora, o trânsito da noite em Charlottesville zumbia, um lembrete suave de que a vida continuava a seguir em frente mesmo quando nos sentíamos presos entre 2 mundos. A mão dela encontrou a barriga em crescimento, agora suficientemente notável para que o seu maior cardigã mal cumprisse a função. Ainda estamos bem, sussurrou a criança. Mas desta vez, as palavras traziam uma interrogação que ela não conseguia ignorar. Na sexta noite, Marjorie estava sentada no carro, em frente à casa do Dr. Grant, a debater se devia virar a chave e ir-se embora. A modesta casa de 2 andares, com o jardim bem cuidado, parecia gozar com a sua indecisão. Pela janela da frente, via Nathan a organizar algo na mesa da sala, provavelmente os materiais de origami.
O telemóvel voltou a vibrar. Mais uma mensagem de Trevor. Já tinha recebido 6 naquele dia, cada uma mais manipuladora do que a anterior. A última dizia: os teus pais estão devastados. Como pudeste ser tão egoísta? Desligou o telemóvel e guardou-o no porta-luvas. A caminhada até a porta pareceu atravessar um oceano. Antes que pudesse bater, Nathan abriu-a, o rosto iluminado por uma alegria inesperada. Vieste, pai. A Miss Whitlow veio. A excitação dele era tanto reconfortante como assustadora. Ellison apareceu atrás do filho, com uma camisa de flanela desbotada e jeans, em vez da roupa habitual da clínica. Nathan, lembra-te do que falamos sobre espaço pessoal. O lembrete gentil fez o rapaz recuar, embora o sorriso se mantivesse. Trouxe salada, disse Marjorie, levantando um saco do supermercado. Uma oferta de paz, embora não soubesse bem para quem. O interior da casa contava uma história de caos cuidadosamente gerido. Revistas médicas partilhavam espaço nas prateleiras com livros infantis. Um quadro na parede acompanhava as rotinas do Nathan com cores vibrantes. Tudo tinha o seu lugar, mas nada parecia rígido ou frio, ao contrário da perfeição tipo museu que Trevor sempre exigirá. A pizza está quase pronta, disse Ellison, conduzindo-a até a cozinha. O Nathan esteve a praticar os animais de papel a semana toda para te mostrar. O balcão da cozinha estava coberto de papéis de origami em vários estágios de dobragem. Nathan começou imediatamente uma explicação detalhada da sua última criação, um dragão complexo que parecia mais uma bola de papel amassada, mas o entusiasmo era contagiante. O pai não é muito bom a dobrar, disse Nathan com naturalidade. Os dedos dele são muito grandes. Ellison riu-se, tirando a pizza do forno. Tenho outros talentos, como não queimar o jantar. Normalmente. A normalidade daquele momento, o cheiro do queijo derretido, as conversas do Nathan, o humor modesto de Ellison, fez algo mexer-se dentro do peito de Marjorie. Há quanto tempo não tinha um jantar que não fosse ensaiado para impacto social? Enquanto comiam, Nathan dominava a conversa com factos sobre origami e observações ocasionais sobre os animais da clínica. Ellison orientava-o suavemente quando se tornava demasiado intenso, mas nunca o silenciava. A dinâmica entre eles era uma dança de compreensão e aceitação que deixou a garganta de Marjorie apertada. Miss Whitlow, por que é que está sempre com camisolas grandes? Perguntou Nathan de repente, com a curiosidade direta das crianças. Mesmo quando está calor. O garfo de Marjorie ficou suspenso a meio caminho da boca. Ellison começou a redirecionar o filho, mas ela acabou por falar. Vou ter um bebê, disse suavemente, surpreendendo-se com a confissão. Os olhos de Nathan arregalaram-se. A sério? Quando? Será que eles também vão gostar de origami? Pai, podemos ensinar o bebê a fazer origami? Nathan, a voz de Ellison foi um aviso gentil. Mas Marjorie sentiu uma gargalhada inesperada surgir. Não sei se os bebés conseguem aprender origami logo, disse. Mas talvez um dia. A conversa mudou naturalmente para outros temas, mas algo tinha mudado. O muro que Marjorie tinha construído começou a mostrar as primeiras fissuras reais. Depois do jantar, enquanto Nathan lhe mostrava a coleção de livros de origami, Ellison limpava a cozinha. Pela porta, Marjorie observou-a mover-se com a mesma eficiência calma que mostrava na clínica. Ele apanhou o olhar dela e ofereceu um pequeno sorriso que não pedia nada em troca. Quando chegou a hora de ir embora, Nathan insistiu em dar-lhe uma das suas criaturas de papel, um gato torto mas dobrado com cuidado. Para o bebê, disse ele com seriedade. Os gatos dão sorte. No carro, Marjorie colocou o gato de papel ao lado do tsuru no tablier. O telemóvel ficou no porta-luvas, as mensagens de Trevor por ler. Pela primeira vez em meses, sentiu algo que se assemelhava à paz, frágil como uma asa de papel, mas presente. O ar da noite trazia o cheiro das flores da primavera enquanto conduzia para casa, tão diferente do perfume pesado de magnólias da noite do casamento. A mão dela repousava sobre a barriga em crescimento e, desta vez, quando sussurrou, "Estamos bem." Soou menos como uma pergunta e mais como uma possibilidade. A manhã começou como qualquer outra, até Ruth entrar a correr na clínica, o seu comportamento normalmente calmo completamente destruído. "Marjorie, querida, tens de ver isto." Estendeu-lhe o tablet, onde aparecia o site das notícias locais. A manchete gelou o sangue de Marjorie. Empresário de renome, Trevor Langford, dá entrada em tribunal para obter custódia de criança por nascer.
O artigo detalhava as alegações de Trevor, a sua preocupação pelo bem-estar dele e do filho. Alegações sobre a instabilidade mental de Marjorie e a sua intenção de proteger os seus direitos parentais. A seção de comentários fervilhava com especulações, julgamentos e análises psicológicas amadoras sobre o seu desaparecimento. As mãos de Marjorie tremiam enquanto lia. A sua nova vida cuidadosamente construída de repente parecia tão frágil quanto as criaturas de origami que decoravam a sua secretária. O som de passos a aproximarem-se fê-la fechar rapidamente o navegador, mas não antes de Ellison ter vislumbrado a manchete por cima do ombro dela. "O meu gabinete", disse ele calmamente. Segui-lo agora parecia caminhar por melaço. Nathan estava sentado no canto do gabinete de Ellison, com os auscultadores postos, absorto no tablet. Deve ter sido outro feriado escolar. Ellison fechou a porta e encostou-se secretária, a expressão preocupada mas não piedosa. "Quão encrencada estás?" perguntou diretamente. A garganta de Marjorie apertou. "Não estou", começou ela, mas a mentira morreu nos seus lábios. "Não sei. Ele tem algum direito legal sobre o bebê? Estávamos casados quando..." Engoliu em seco. A cerimônia foi completa. "Legalmente, ele é o pai." Ellison acenou lentamente, processando. "Tens um advogado?" "Não posso pagar um. Pelo menos não do tipo que precisaria para enfrentá-lo." A verdade dessas palavras atingiu-a como um golpe físico. Trevor tinha contactos, recursos, um exército de advogados. Ela tinha um salário a tempo parcial e poupanças a desaparecer. "Conheço alguém", disse Ellison, pegando no telemóvel. "A minha cunhada. É advogada de família em Richmond. Brilhante e implacável quando precisa de ser." "Não posso aceitar." "Podes e vais." Ele interrompeu, a voz firme mas gentil. "A Ana nunca me perdoaria se não ajudasse." A menção da sua falecida esposa pairou no ar entre os dois. Nathan olhou brevemente ao ouvir o nome, depois voltou ao jogo, embora os ombros se tivessem enrijecido ligeiramente. "Por quê?" perguntou Marjorie, a voz quase num sussurro. "Por que me ajudas? Nem sequer sabes o que fiz, por que fugi." Os olhos de Ellison encontraram os dela, claros e firmes. "Sei o suficiente. Sei que trabalhas arduamente, que é gentil com os nossos pacientes, e que fazes o meu filho sentir-se ouvido. Sei que dobras guardanapos quando estás ansiosa e tocas na barriga quando pensas que ninguém está a ver. Sei que estás a lutar por algo importante." Fez uma pausa. "O resto é a tua história para contar, quando e se escolheres." Um soluço apanhou-se na garganta de Marjorie. Nathan tirou imediatamente os auscultadores, perturbado pelo som. Para sua surpresa, aproximou-se e colocou cuidadosamente o seu livro de origami no colo dela. "Quando estou triste, fazer pássaros ajuda", disse seriamente. "O pai diz que é porque tens de te concentrar em algo fora da tua cabeça." A simples sabedoria das palavras dele libertou algo no peito de Marjorie. Entre lágrimas, começou a falar. As palavras fluíram, a descoberta na noite de núpcias, a traição de Trevor com Brin, a fuga, as semanas de esconderijo e medo. Nathan voltou para o seu canto, mas manteve os olhos nela, atentos e preocupados. Quando terminou, Ellison manteve-se em silêncio por um momento. "Ele sabe que estás aqui. Deve saber." O artigo mencionava Charlottesville. Um novo pânico apoderou-se dela. "Tenho de ir embora. Encontrar outro lugar." "Não." A voz de Ellison foi firme. "Fugir dá-lhe poder. Tu ficas. Nós lutamos." Levantou o telemóvel. "Deixa-me ligar a Caroline. Ela vai saber o que fazer." Enquanto ele marcava o número, Marjorie sentiu algo mudar dentro dela. Não era apenas o bebê a mexer-se, era algo no espírito dela. O tsuru de papel na sua secretária captou a luz da manhã, lançando uma sombra que parecia quase asas abertas em desafio. Nathan, silenciosamente, ofereceu-lhe uma folha de papel de origami, azul brilhante e cheia de possibilidades. Os dedos dela começaram a dobrar, a memória muscular de o ver praticar a tomar o controlo. A cada vinco, a respiração estabilizava-se. Já não estava sozinha. Para o bem ou para o mal, tinha encontrado pessoas dispostas a ficar ao seu lado na tempestade que se avizinhava. Caroline Grant Mitchell entrou na clínica como uma força da natureza. O fato elegante e os olhos penetrantes contrastavam nitidamente com o ar casual do cunhado.
Trazia uma autoridade tranquila que lembrava Marjorie os poderosos que tinha deixado para trás em Raleigh. Mas havia algo diferente ali, uma autenticidade que o mundo de Trevor sempre tinha carecido. Então, disse Caroline, instalando-se no gabinete de Ellison depois do expediente. Conta-me tudo. E quero dizer tudo, Marjorie. Preciso de saber contra o que estamos a lutar. As 2 horas seguintes foram uma dissecação metódica do casamento de Marjorie, o acordo pré-nupcial que tinha assinado e todos os detalhes daquela noite fatídica. Caroline tomava notas com uma caligrafia precisa, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras que iam direto ao cerne de assuntos que Marjorie nem tinha considerado. O timing joga a nosso favor, disse finalmente Caroline, revendo as notas. O casamento foi tecnicamente válido, mas dadas as circunstâncias da consumação, ou melhor, a falta dela, e a separação imediata, temos base para contestar qualquer reivindicação que ele faça. Mas o bebê é a tua principal preocupação, certo? A expressão de Caroline suavizou-se ligeiramente. E é exatamente isso que nos vai ajudar. As ações dele, o anúncio público, o circo mediático, a tentativa de te pintar como instável, tudo isso demonstra um padrão de controle e manipulação, não uma preocupação genuína com o bem-estar da criança. O trovão ribombou lá fora, a combinar com a expressão tempestuosa no rosto de Caroline enquanto continuava. O maior erro dele foi ter tornado tudo público. Nenhum juiz olha com bons olhos para um pai que leva uma batalha pela custódia aos tabloides antes da criança sequer nascer. Ele está a tentar forçar-me a sair do esconderijo, percebeu Marjorie. Precisamente. E não vamos deixá-lo vencer. Caroline tirou um cartão de visita. Tem um colega aqui em Charlottesville, um detetive privado em quem confio. Precisamos de documentar tudo, cada chamada, cada mensagem, cada artigo. Construir o nosso caso enquanto ele está ocupado a construir a sua narrativa mediática. Um relâmpago iluminou a janela, revelando as criaturas de origami de Nathan alinhadas no parapeito do gabinete de Ellison. Ele tinha insistido em deixá-las ali para proteção, depois de ouvir partes das conversas anteriores. Há mais uma coisa, disse Marjorie baixinho. A Brin, a mulher com quem o apanhei, não era apenas uma ex-parceira. Ela estava envolvida na empresa de investimentos dele. Ouvi coisas, sabes? Durante o nosso noivado. Conversas que não faziam sentido na altura. As sobrancelhas de Caroline ergueram-se. Irregularidades financeiras, talvez. Nunca vi documentos, mas... Marjorie torceu as mãos no colo. A noite antes do casamento, ouvi-os a discutir sobre mover fundos antes da auditoria do trimestre. Agora, Caroline sorriu pela primeira vez. Isso é algo com que podemos trabalhar. A reputação de Trevor Langford é a sua arma. Vamos ver como ele lida com isso quando for questionada. A chuva caía em rajadas agora, tamborilando no telhado da clínica. Ellison apareceu à porta com café, chá de ervas para Marjorie, e uma expressão preocupada. Deviam ficar esta noite, disse, olhando para a tempestade. Os dois. O quarto de hóspedes está pronto, e o Nathan já está entusiasmado com a ideia de fazer o pequeno almoço. Marjorie começou a protestar, mas Caroline cortou. Ele tem razão. Temos mais para discutir e não gosto da ideia de que vás conduzir com este tempo. Além disso, acrescentou com um olhar significativo, o isolamento é teu inimigo neste momento. Confia em mim. Mais tarde, nessa noite, deitada no quarto de hóspedes dos Grant, Marjorie ouviu a tempestade a rugir lá fora. No final do corredor, conseguia ouvir a voz abafada de Nathan enquanto Ellison lhe lia uma história para adormecer. A normalidade daquele som trouxe lágrimas inesperadas aos seus olhos. O telemóvel iluminou-se com outra mensagem de Trevor. Estás a tornar isto mais difícil do que precisa de ser. Volta para casa. Podemos resolver isto. Pela primeira vez, as palavras dele não desencadearam pânico. Em vez disso, sentiu algo novo a crescer no peito. Determinação, talvez até raiva. Tirou uma foto da mensagem e enviou para Caroline, tal como tinham combinado. Evidência, munição, proteção. A mão repousava na barriga em crescimento, sentindo o movimento que se tornava cada vez mais nítido. Não vamos voltar atrás, sussurrou. Vamos seguir em frente. Lá fora, a tempestade começava a acalmar. Mas Marjorie sabia que este era apenas o silêncio antes de outro tipo de tempestade. O momento que Marjorie tanto temia chegou numa manhã ensolarada de terça-feira.
Estava a organizar ficheiros na secretária quando o perfume caro de Trevor anunciou a sua presença antes mesmo de levantar os olhos. Ele estava na sala de espera da clínica, impecável num fato feito medida que provavelmente custava mais do que a sua renda mensal. Olá, querida, disse ele, com aquela mistura familiar de charme e controlo. Estás com um ar diferente. Os olhos dele pararam na sua gravidez agora visível, mal disfarçada pelo cardigan. A sala de espera ficou em silêncio. Até os animais pareciam sentir a tensão. A mão de Ruth pairava sobre o telefone, pronta para ligar ao Ellison, que estava numa chamada de quinta. Isto é um local de trabalho, disse Marjorie, orgulhosa de como a sua voz se manteve firme. Precisas de sair. Na verdade. Trevor sorriu, tirando um documento. Tenho uma consulta. Não com o veterinário, claro, mas com a minha esposa. O meu advogado insistiu que tentássemos falar antes da audiência da próxima semana. As mãos de Marjorie começaram a dobrar a ponta de um papel próximo, mas ela forçou-se a parar. Não lhe daria o prazer de ver os sinais da sua ansiedade. Tudo o que tiveres para dizer pode ir através da Caroline. Caroline Grant Mitchell. O sorriso de Trevor apertou-se. Sim, já ouvi falar dela. Uma verdadeira pitbull, pelo que percebi. Mas a sério, Marjorie, uma advogada de província contra minha equipa? Ser razoável. Senhor Langford, a voz de Ruth cortou a tensão. Já chamei a polícia. Isto é propriedade privada. A fachada de Trevor rachou ligeiramente. A polícia? A sério? Estou a ter uma conversa com a minha esposa sobre o nosso filho. Certamente que isso não. Ex-esposa, corrigiu Marjorie, levantando-se. A barriga em crescimento estava agora totalmente visível, e ela já não tentava escondê-la. A Caroline apresentou os papéis na semana passada. Já os devias ter recebido. Isto é ridículo. A voz de Trevor perdeu o tom suave. Estás a envergonhar-te. Trabalhar neste sítio? A brincar a casinha com o viúvo local e o filho dele todo partido? Isso é indigno de ti. A menção de Ellison e Nathan despertou algo em Marjorie que esmagou o medo. Não te atrevas, disse ela, a voz baixa mas feroz. Não te atrevas a falar deles assim. Oh, toquei num ponto sensível, foi. Trevor aproximou-se, baixando o tom. Achas que não sei dos teus jantares, das sessões de origami? É patético, Marjorie. Estás a tentar construir uma vida de fantasia quando tens responsabilidades reais em casa. A única fantasia, respondeu Marjorie, foi acreditar que eras capaz de amar alguém de verdade. Diz-me, a Brin sabe das contas offshore? Ou era só uma distração enquanto movias o dinheiro? O rosto de Trevor empalideceu. Nesse momento, Marjorie viu claramente, não o homem poderoso que ela temia, mas alguém desesperado por manter o controlo. Não sabes do que estás a falar, sibilou ele. Não sei. A Caroline foi muito meticulosa na investigação. Incrível o que as pessoas contam quando percebem que o navio está a afundar. O som das sirenes da polícia aproximava-se. Trevor endireitou a gravata, a compostura voltar como uma máscara bem usada. Isto ainda não acabou, disse. Mas a voz já não tinha a mesma convicção. Na verdade, acabou sim. A voz de Ellison veio da porta. Deve ter regressado da quinta. Estava ainda com a roupa de trabalho, mas a sua presença preenchia a sala. A tua intimação em tribunal já não é só sobre o divórcio. A SEC está muito interessada em algumas das informações que a Caroline descobriu. A máscara de Trevor quebrou completamente. Acham que me podem ameaçar? Sabem quem eu sou? Sim, disse Marjorie calmamente. Sabemos exatamente quem tu és. E é esse o problema, não é? A polícia chegou então. 2 agentes que trataram a situação com cortesia profissional mas firmeza, insistindo para que Trevor se retirasse. Pela janela, Marjorie viu entrar no carro de luxo, os movimentos rígidos com a raiva contida. Quando ele se foi, as pernas de Marjorie cederam. Ellison estava lá de imediato, a guiá-la até uma cadeira. Ruth apareceu com água e um pano úmido para o rosto. Fizeste bem, disse Ellison suavemente. Mesmo bem. Estava aterrorizada, admitiu ela. Ser corajosa não é não ter medo, respondeu ele. É manter a tua posição mesmo assim. Marjorie olhou à sua volta na clínica, o rosto preocupado da Ruth, as paredes familiares que se tornaram o seu refúgio,
a presença firme de Ellison ao seu lado. Pela primeira vez, acreditou verdadeiramente que podia vencer esta luta. Os dragões de origami do Nathan, disse de repente, lembrando-se das criaturas de papel na sua secretária. Realmente oferecem proteção. O tribunal erguia-se diante de Marjorie como uma montanha a escalar. Caroline caminhava ao lado dela, pasta na mão, enquanto Ellison e Nathan esperavam num banco próximo. O rapaz concentrava-se intensamente em dobrar uma nova criação de origami, a forma dele de lidar com a tensão do dia. Mas lembra-te, Caroline disse, ajustando o blazer, deixa-os mostrar as cartas primeiro. A equipa do Trevor não sabe quanta evidência temos sobre as irregularidades financeiras. Eles vão tentar pintar isto como uma disputa doméstica, mas estamos a jogar um jogo completamente diferente. Dentro da sala de audiências, Trevor estava sentado com seus advogados, a aparência habitual polida ligeiramente desgastada nas bordas. A semana passada teve uma sequência constante de notícias sobre potenciais investigações na sua empresa de investimentos. Antigos clientes começaram a fazer perguntas e rumores sobre envolvimento federal circulavam entre os círculos financeiros. A juíza Catherine Monroe, uma mulher severa na casa dos 60, examinava a sala com olhos atentos. Antes de começarmos estas audiências, quero abordar a natureza incomum deste caso. Sr. Langford, as suas declarações públicas sobre este assunto foram recebidas com alguma preocupação. O principal advogado de Trevor levantou-se. Excelência, as ações do meu cliente foram motivadas por genuína preocupação com o bem-estar do filho por nascer. Mesmo, Caroline levantou-se com elegância. Temos documentação de 27 aparições na mídia, 3 comunicados de imprensa e várias campanhas nas redes sociais desenhadas para pressionar a minha cliente. Isto não é preocupação, excelência, isto é assédio. A hora seguinte foi uma dança cuidadosamente orquestrada de argumentos legais. A equipa de Trevor apresentou o caso pela custódia, citando o comportamento instável de Marjorie e o risco de fuga. Cada acusação parecia um golpe físico, mas Marjorie manteve o rosto composto, lembrando-se das palavras de Ellison sobre coragem. Então, Caroline iniciou a sua contraposição. Excelência, gostaríamos de introduzir como prova a documentação de transações financeiras feitas pelo Sr. Langford nas semanas anteriores e posteriores à partida da minha cliente. O advogado de Trevor levantou-se rapidamente. Objeção. Esta audiência de custódia não é o local para tratar de questões financeiras. Pelo contrário, respondeu Caroline calmamente. Estes documentos demonstram um padrão de comportamento diretamente relevante para a aptidão do Sr. Langford como pai, especificamente, o seu histórico de usar controle financeiro como forma de manipulação. A juíza Monroe examinou os papéis com crescente preocupação. Sr. Langford, deseja explicar estas transações? Trevor levantou-se, a compostura a rachar. Isto é ridículo. Ela está a tentar desviar o foco das suas próprias ações. Ela abandonou o nosso casamento, desapareceu sem dizer uma palavra. Depois de te encontrar com outra mulher na noite do nosso casamento, disse Marjorie pela primeira vez, a voz clara e firme, na mesma casa de banho onde me beijaste uma hora antes e falaste sobre o nosso futuro. A sala de audiências ficou em silêncio. O rosto de Trevor ficou vermelho. Isso não. Tu não entendes. Entendo perfeitamente, continuou Marjorie, a força fluir pelas palavras. Entendo que nunca me viste como uma pessoa. Eu era um acessório, um adereço na vida perfeita que estavas a construir. Assim como este bebê é apenas mais uma peça na tua imagem pública. Senhora Langford, começou a juíza. Miss Whitloff, corrige Marjorie gentilmente. Gostaria de voltar a usar o meu nome, Excelência. E gostaria de falar-vos sobre a vida que construí em Charlottesville, sobre as pessoas que me mostraram o que é apoio verdadeiro, e sobre por que sei que meu filho será mais seguro, mais feliz e mais amado longe das manipulações do Trevor. Pelas janelas da sala de audiências, a luz do sol bateu na borda de algo no banco do lado de fora, a última criação de origami do Nathan, erguida contra o vidro, uma fênix a erguer-se com asas abertas. A juíza Monroe passou vários minutos a rever os documentos à sua frente. Quando levantou os olhos, a sua expressão estava resoluta. Dadas as provas apresentadas, particularmente no que se refere às aparentes irregularidades financeiras do Sr. Langford e ao padrão de comportamento coercivo, estou a conceder o pedido de divórcio e atribuir a custódia total do filho por nascer a senhorita Bonner Whitloff, pendente da conclusão das investigações federais sobre os negócios do Sr. Langford. A reação de Trevor foi imediata e explosiva, exigindo a intervenção do oficial de justiça.
Mas Margery mal ouviu. Estava a olhar pela janela para Ellison e Nathan, que tinham criado um pequeno exército de criaturas de papel durante a audiência, guardiões, como Nathan lhe chamava. Protetores. Ao sair da sala de audiências, Caroline apertou-lhe o braço. Isto ainda não acabou completamente. Haverá mais audiências sobre os aspectos financeiros. Mas a parte mais difícil, essa está feita. Marjorie acenou com a cabeça, uma mão pousada na barriga, onde seu filho se mexia inquieto. Estamos livres, sussurrou. E pela primeira vez desde a noite do casamento, as palavras não carregavam nenhuma dúvida. 3 meses depois da vitória no tribunal, Margery estava sentada no jardim da clínica, observando Nathan ensinar origami a um pequeno grupo de crianças do seu grupo de apoio. A filha, Lucy, dormia pacificamente no porta-bebê ali ao lado, os dedos minúsculos enrolados num tsuru de papel. As manchetes sobre Trevor tinham desaparecido para sessões de negócios, detalhes sobre acusações federais, bens apreendidos e testemunhas colaboradoras. Brin acabou por cooperar com a justiça, revelando toda a extensão dos esquemas financeiros dele. O homem que em tempos parecia tão poderoso agora estava reduzido a artigos de jornal e histórias de aviso. Ele é mesmo bom com eles, disse Ellison, sentando-se ao lado dela no banco. Assentiu com a cabeça em direção a Nathan, que explicava pacientemente a uma criança mais nova como fazer dobras precisas. Ter o grupo de apoio a reunir-se aqui foi uma ótima ideia. Foi ele que sugeriu, respondeu Margery, sorrindo ao observar as instruções confiantes do Nathan. Diz que dobrar ajuda a acalmar a mente. Achou que podia ajudar outras crianças também. O ar de outono trazia o cheiro das folhas caídas e dos recomeços. A clínica tinha sido expandida, com a adição de um espaço comunitário onde os grupos de apoio podiam reunir-se. Ruth finalmente contratou outra recepcionista para ajudar a gerir a prática em crescimento, embora ainda insistisse em fazer turnos completos para manter tudo sob controle. Lucy mexeu-se no porta-bebê, e Marjorie pegou nela, aconchegando-a ao peito. Os olhos da bebê, já com tons de verde como os da mãe, pestanejaram sonolentos para o mundo à sua volta. Na parede do quarto dela em casa estava pendurado o primeiro tsuru que Margery tinha recebido, um guardião a vigiar novos sonhos. A casa na Maple Street ainda está à venda, disse Ellison casualmente, com os olhos em Nathan. Aquela com o quintal grande e o banco de janela que gostaste. O coração de Margery falhou uma batida. Eles andavam a dançar em volta dessa conversa há semanas. Desde que ele sugeriu pela primeira vez que ela e Lucy poderiam querer um lar mais permanente do que o seu apartamento. É um grande passo, disse ela suavemente. A vida está cheia deles. Ele virou-se para ela, os olhos azuis sérios mas gentis. Às vezes, valem a pena. Antes que pudesse responder, Nathan correu até eles, a excitação a irradiar do seu rosto. Vejam o que fizemos. Ele ergueu uma corrente de tsurus conectados, cada um de uma cor diferente. Todos ajudaram. É uma família. A palavra pairou no ar entre eles, cheia de possibilidades. Margery olhou para o rosto orgulhoso de Nathan, para a presença firme de Ellison ao seu lado, para Lúcia dormir pacificamente nos seus braços. Família. Não a imagem cuidadosamente construída que Trevor exigia, mas algo real, algo construído sobre compreensão, paciência e amor genuíno. A casa tem boa luz, disse ela finalmente, olhando para Ellison. Para praticar origami. O sorriso dele foi como o nascer do sol. O quarto do Nathan podia ficar ao lado do jardim e o da Lucy do outro lado do corredor, acrescentou Nathan, claramente já a pensar nisso. Assim ela pode ver os pássaros de manhã. Margery sentiu as lágrimas ameaçarem, lágrimas felizes, do tipo que vinham mais facilmente nos dias de hoje. A sua mão encontrou a de Ellison, entrelaçando os dedos como se fosse tão natural como dobrar papel. 1 ano antes, ela tinha fugido de uma vida construída sobre ilusões, levando apenas sonhos partidos e uma esperança frágil. Agora, sentava-se num jardim cheio de criaturas de papel e amor verdadeiro, segurando a filha, rodeada por pessoas que viam quem ela realmente era, e a amavam por isso. Sim, disse simplesmente, apertando a mão de Ellison. A casa da Maple Street parece perfeita. Nathan gritou de alegria e imediatamente começou a planear onde iria colocar os seus materiais de origami. Lucy acordou por completo, gargalhando com a excitação do irmão. O polegar de Ellison traçava círculos na palma de Margery, um gesto de alegria tranquila. Mais tarde nessa noite, depois de Nathan ir para a cama e Lucy dormir profundamente no berço portátil, Margery estava de pé na cozinha dos Grant. Pela janela,
via as primeiras estrelas a aparecerem no céu escurecido. O móbile de tsurus de papel que Nathan fizera para Lucy girava suavemente com a brisa, projetando sombras dançantes na parede. Tocou no pescoço, apercebendo-se de que o nó familiar de ansiedade que viverá ali durante tanto tempo já não estava. No seu lugar havia algo mais leve, mais forte, como asas a abrirem-se, prontas a voar. Conseguimos, sussurrou a filha adormecida. Estamos mais do que bem. Estamos em casa. Lá fora, as folhas de outono dançavam ao vento, levando os últimos sussurros do verão embora. Mas Marjorie não as observava partir. Os olhos estavam fixos no futuro, brilhante e belo como 1000 tsurus a levantar voo. 5 anos depois, a casa da Maple Street fervilhava com o caos controlado de uma manhã de fim de semana. Tsurus coloridos pendiam de cada janela, captando a luz suave da primavera e projetando sombras em arco-íris sobre os soalhos de madeira. Lucy, agora com 5 anos, observadora e determinada como a mãe, estava sentada à mesa da cozinha, dobrando cuidadosamente uma folha de papel roxa. Assim, solto, Nathan. Agora com 13 anos, Nathan inclinava-se para ajudar a irmã a aperfeiçoar a asa do tsuru. A sua paciência com ela tornará-se lendária na família, especialmente nas aulas de origami. O rapaz que outrora fora ansioso tornará-se num adolescente confiante, que encontrara sua voz ao ensinar aos outros a arte de dobrar papel. Quase lá, disse ele. Lucy mostrou a língua em concentração, os caracóis escuros a caírem-lhe nos olhos. Pai, olha! Ellison fez uma pausa nas panquecas para admirar a criação da filha. A palavra pai ainda fazia o seu coração inchar, mesmo depois de todos estes anos. Lembrava-se do dia em que Lucy chamou assim pela primeira vez, pouco depois da pequena cerimônia de casamento que fizeram no quintal, onde os tsurus serviram tanto de decoração como de símbolo da sua jornada. Marjorie entrou na cozinha com um maço de panfletos para a nova iniciativa da clínica, um grupo de apoio semanal para crianças a lidarem com transições familiares. O programa de terapia com origami que Nathan começara tinha crescido mais do que qualquer um deles imaginara, atraindo famílias de todo o estado da Virgínia. O nome de Trevor ainda aparecia ocasionalmente nas notícias, geralmente ligado à sua sentença de prisão ou ao processo contínuo de devolver o dinheiro aos investidores que defraudara. Mas essas histórias pareciam ecos de outra vida, uma que se desvanecia a cada dia que passava. O homem que um dia dominou o mundo de Marjorie tornará-se apenas uma memória distante, tão intangível quanto fumo. Mãe, chamou Lucy, erguendo seu tsuru ligeiramente torto, mas feito com carinho. Este é para o teu escritório. Marjorie pegou no pássaro de papel, juntando a coleção que enfeitava sua secretária na clínica, um lembrete diário de quão longe tinham chegado, da família que construíram. Não por obrigação ou aparência, mas por escolha e amor. Perfeito timing, sorriu, beijando o topo da cabeça da filha. Estava mesmo a pensar que a nossa família de tsurus precisava de um novo membro. Lá fora, pela janela da cozinha, flores de primavera brotavam no jardim onde o grupo de apoio de Nathan se iria reunir mais tarde nesse dia. Tsurus de papel dançavam na brisa da manhã, as suas sombras brincando sobre a relva. Não eram apenas decorações, eram marcos de uma jornada, testemunhos do poder da transformação e da força de recomeçar. Todos estavam a aprender, ainda a crescer, a dobrar novos sonhos para os transformar em realidade, um dia de cada vez. E isso, sabia Marjorie, era a forma mais bonita que o amor podia assumir. Fim. Em que momento percebeu que precisava libertar-se de uma relação que parecia perfeita por fora, mas que o estava a destruir por dentro? Como Marjorie, que enfrentou o medo do julgamento da sociedade para proteger a sua verdadeira essência, já teve de escolher entre manter as aparências ou salvar a sua própria alma.